O nosso Cantando Natal constará, então, de 3 eventos, além das atividades dos coros, né? Domingo que vem tem mais 2 coros, e assim vamos até o final. Mas o nosso chamado Cantando Natal será no sábado, dia 17, com a orquestra da igreja. E no domingo, às 18 e às 20 horas, com os coros reunidos, cantando as canções de Natal. Nenhum desses eventos será lá fora, será aqui dentro, só para os irmãos saberem e irem também se programando, se preparando. Proximamente já terá logo o convite para os irmãos poderem levar para os seus amigos e irmãos. Na segunda-feira passada, tivemos aqui nosso encontro de empresários. Gente, quem veio tinha um público excelente, quem veio ficou encantado. Já está disponível na internet, se você não pôde vir, você já pode ver, não está completo porque a fita estourou, né? Porque a fita tem um limite, né? De 60 minutos e terminou, não está completo, mas está quase perto do final e pessoas têm visto, têm gostado muitíssimo também. E na quarta-feira que vem agora, eu termino a Academia da Alma, dia 30. Mesmo se não tenha vindo, pode vir, que eu vou tentar ser bastante prático sobre os nossos próximos 10 anos. Como serão os seus próximos 10 anos? Quarta-feira vamos tentar ajudar você na construção dos seus e dos meus próximos 10 anos. Que esses convites são tantas oportunidades, né? Que a gente recebe, nós possamos selecionar e participar de modo significativo, fora do ritmo estressante, apressado, que nos é imposto, e a gente às vezes segue esse ritmo sem saber por quê. Então, é hora de darmos atenção àquilo que realmente é valioso, àquilo que é, de fato, importante. Já vivemos o clima do Natal. Na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, iniciamos o mês que para muitos de nós tem a sensação que passa por demais rápido. Mês de 31 dias, mais curto. É o mês da celebração da cristandade. A música que iremos entoar é um convite e convocação a que, a começar por nós cristãos, possamos celebrar a criança luz. Certamente, precisamos repensar a celebração dos nossos natais. O shopping, os presentes, o amigo oculto, a rabanada, a ceia de Natal, o almoço dos enterros dos ossos, que fazem parte da nossa tradição humana, não podem nos desviar do verdadeiro significado do Natal. Afinal, a criança luz é o Cristo que as trevas rompeu. O nosso foco e a nossa ênfase nas celebrações natalinas devem nos levar à visão da manjedoura, que precede a cruz vazia. Venha celebrar a criança luz, Jesus. Oh, vem, Emanuel.
com muita profundidade e felicidade poética, Dom Felt, o compositor, chama a Jesus de criança. Criança, luz. Jesus mesmo se apresentou assim: eu sou a luz do mundo. Nós não temos ideia do que era o mundo antes de Jesus. E às vezes nos acostumamos com a realidade de Jesus e não nos damos conta da revolução que Jesus fez no mundo. Muitas biografias, milhares talvez, sobre ele já foram publicadas, mas certamente nenhuma delas conseguiu alcançar a inteireza da vida e da obra de Jesus, que não pode ser compreendida apenas, embora deva ser, com a razão, com a pesquisa, com a ciência, embora também devam. Os irmãos sabem que eu tenho tido um mandato na minha vida, e um deles é contar a história do Natal e a história da Paixão. Isso demanda muita pesquisa. Eu tenho tido o privilégio de fazer isso, e algumas coisas eu transfiro nas minhas mensagens aos irmãos. Mas todo esse esforço não compreende o que Jesus foi e é. Não podemos nos esquecer disto. Nós não podemos esquecer que nós somos o que nós somos, afora a dimensão da fé que temos em Cristo, por causa de Jesus. Ele mudou completamente. Ele ditou um outro ritmo para o mundo. E nós que temos fé nele como a criança luz, o Salvador do mundo, não podemos nos perder nos ritualismos, nas rotinas, nas banalidades da vida, perdendo a profundidade do conforto que há em Jesus, do convite que há em Jesus, do desafio que há em Jesus, da certeza que há em Jesus. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. E podemos tomar aqui tais trevas no sentido apenas espiritual. E é fortemente espiritual, majoritariamente espiritual. Mas as trevas podem ser também emocionais, as trevas podem ser morais, as trevas podem ser materiais, podem ser relacionais. Há diferentes tipos de trevas, criativas formas de trevas. Mas aquele que segue a Jesus pode ter momentos de trevas na sua vida, mas será levantado pelo poder de Jesus. Essa é a promessa: nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso podemos cantar que Deus é fiel e bom, fiel em todas as coisas. Ouvimos o testemunho do nosso irmão Jorge na semana passada, como aquele outro hino, Tu és fiel, Senhor, foi um instrumento de Deus para mudar a sua vida, no momento e depois para o resto da sua vida. Há muitas situações que nós experimentamos a fidelidade de Deus. Vamos cantar esta e vamos dizer então, aleluia. Em pé, vamos ficar.
Também nós consideramos aquelas coisas que Deus nos dá todos os dias, sem que percebamos que Deus nos deu. Há um salmo que diz que lutamos, corremos, está certo fazermos isto, pelas coisas que precisamos e conquistamos por meio do trabalho. Mas diz o salmo, numa das versões, que essas coisas também Deus nos dá enquanto nós estamos dormindo. Sim, enquanto eu, essa noite, estava dormindo, e foi muito difícil acordar, quando o relógio despertou às 5h30, eu ouvi uma voz dizendo: você não quer dormir mais, não? Falei: eu não posso. Mas ainda fiquei mais uns 5 minutinhos ainda na cama. Mas enquanto eu estava dormindo, não quando eu estava acordando, Deus também estava trabalhando por mim. Mesma coisa com você. Isso não quer dizer que não vamos trabalhar, que não vamos nos esforçar, que não vamos estudar. Não é isso, não. É outra coisa que Deus nos dá. A fidelidade dele se renova a cada dia. Vocês se recordam quando veio aqui o pastor Gilson Breder, lá de Campo Grande, que ele orava assim: Senhor, ele falava: Paizinho, obrigado, porque nesta manhã o Senhor renovou o meu tempo de minha validade. Ele dizia isso, né? Isto é, eu nasci, eu tenho um prazo de validade. E todo dia que eu nasço, Deus estende mais um pouquinho, dá mais um dia. Por isso hoje é o dia do Senhor, dia que Ele fez. A despeito do tempo um pouco acinzentado, Deus fez esse dia. Deus nos fez, talvez tenhamos nos respingado um pouquinho de chuva. Que chuva! Deus fez também essa chuva, que pega em você ou não. Hoje é também uma linda manhã para adorarmos a Deus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o poeta cantou: sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. E quando Deus manifesta a glória dele, nós vemos também o cuidado dele para conosco nas florestas, nos campos, nos mares, rios, oceanos e na chuva que cai. Em tudo podemos ver de Deus, das florestas até os campos, dos mares aos oceanos, o cuidado de Deus sempre está sobre ti.
suas asas e te faz voar. Olha ao redor e vê como é grande. Olha ao redor e vê como é grande. Sua grandeza, fidelidade, compaixão. Sua alegria, sabedoria, perdão. Olha ao redor e vê como é grande. Olha ao redor e vê como é grande. Em tudo podemos ver o cuidado de Deus, das florestas até os campos, dos mares aos oceanos. O cuidado de Deus sempre está sobre ti. Ele te guarda sob suas asas e te faz voar. Olha ao redor e vê como é grande. Olha ao redor e vê como é grande. Sua grandeza, fidelidade, compaixão. Sua alegria, sabedoria, perdão. Olha ao redor e vê como é grande. Olha ao redor e vê como é grande. Sua grandeza, fidelidade, compaixão. Sua alegria, sabedoria, perdão. Olha ao redor e vê como é grande o amor do nosso Deus. Todos podem, por favor, se assentar. Uma maneira de olhar ao redor e ver como é grande o amor de Deus, como cantamos, é observar aquilo que Deus nos tem concedido. Eu não sei como é que foi o seu ano. Talvez você possa olhar para trás e ver que algumas coisas que você planejou não realizou. Talvez possa olhar para trás e dizer: sim, com a graça de Deus, na minha vida, muitas coisas aconteceram. Eu não sei. Talvez você tenha tido um ano cheio de enfermidades, não sei. Mas mesmo que isso tenha sido o comum nos seus dias em 2011, se você olhar ao redor, vai ver o grande amor de Deus. É por isso que todos os cultos nós separamos um instante para expressar a nossa gratidão a Deus através de orações e também através de nossas contribuições, nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você então veio preparado hoje para fazer a sua contribuição, esta é a hora. Lembre-se apenas de como temos convidado, de também fazer uma oferta especial para missões. Natal missionário. Quero lhe conclamar a fazer isto, para que nós possamos ter um 2012 em que possamos abraçar, quem sabe, novos empreendimentos missionários, ou possamos continuar firmes e fiéis no compromisso que temos com os nossos missionários. Quanto ao missionário, ao pastor iraniano Yosef Nakardani, a informação é nenhuma. Continua na mesma condição, não houve nenhuma decisão final
da justiça iraniana a respeito dele, devemos continuar orando por ele. De igual modo, pelas situações outras na área missionária, orar por nosso grupo que vai ao Haiti, saindo daqui logo no comecinho de janeiro, dia 6, não falha a memória, para um trabalho missionário ali. O que vão encontrar? Como poderão fazer alguma diferença na vida daquelas pessoas? Vai depender grandemente das nossas orações. Assim, pois, vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas e nosso momento de fidelidade. O casal pode então levar as salvas. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com o coro nesse instante. Cantaremos a profecia que por si só narra o significado do Natal. O bebezinho vem para nos salvar. E se falamos de mãe e de bebê, falamos e cantamos do amor. Como registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. O bebê que se tornou homem vem trazendo verdade e graça. Eu falei graça? Sim, aquela maravilhosa graça do hino que tão entusiasticamente cantamos. É o maior exemplo de fidelidade do Pai, que enviou o Filho, o bebê, sendo o maior e melhor presente que nós, nessa época de presentes, poderíamos receber. E você, já recebeu o melhor presente no seu coração? Jesus,
Amém. O Natal é promessa. Deus promete grandes coisas conceder. A maior delas é a salvação em Jesus. E decorrentemente dela, muitas outras bênçãos que Deus coloca para as nossas vidas. Quando nós oramos confiados no Senhor que realiza as promessas. Vamos orar nesse sentido agora, rogando que Ele venha trazer alívio da dor àqueles que estão sofrendo. Ele venha criar oportunidades de novas formas de vida no campo do trabalho, onde aparentemente não há possibilidades. Que Ele venha trazer harmonia onde o conflito se instalou, parece que de modo definitivo, em casa, no trabalho, onde quer que seja. Deus promete grandes coisas conceder e realizar. Vamos cantar assentados como nos encontramos, enquanto cantamos. Se você tem um motivo de oração, algo que o aflige, hoje no rádio foram muitas pessoas que ligaram, vamos também orar por essas pessoas. Nós queremos dar a você, nesse momento, a oportunidade de, juntamente conosco, apresentar o seu motivo, apresentar a sua oração. Vamos cantar, vamos então, assim, diante de Deus, interceder. Não és, Senhor, aquele que contempla a nossa necessidade e responde à nossa oração quando te apresentamos a nossa dificuldade? Então, Senhor, confiados naquilo que o Senhor é que nossa hora vimos até a Ti apresentar-te as nossas dificuldades. Aqui estamos. Há pouco estiveram em nosso programa de rádio outras pessoas. No culto primeiro desta manhã, de igual modo, outras pessoas. Aqui estamos estes e aqueles, colocando diante de Ti aquilo que tem afligido as nossas vidas. Tu conheces o nosso coração, coração de cada um de nós aqui. Tu sabes como nós somos, nossos defeitos, nossas qualidades, como ninguém o Senhor sabe. Sabes que em algumas dificuldades, nós nelas estamos por nossa própria responsabilidade. Sabes que em outras situações não tivemos qualquer atividade
que trouxesse tais complicações, mas elas aí estão, num caso ou no outro. Nós viemos, Pai, te pedir a tua intervenção. Pode ser que alguns, nesse instante, estejam com suas mentes ocupadas por causa da sua saúde. Talvez a saúde de alguém, da família ou fora da família. Colocamos então, Senhor, todos os pedidos que nossos irmãos estão te apresentando aqui agora, silenciosamente nos seus corações, para que contemples a cada pedido, contemplando a nossa fé. Particularmente, Senhor, te rogamos pela irmã Dália, nossa irmã que há tanto tempo não tem podido estar aqui em nossos cultos, por sua enfermidade, ela e seu esposo, irmão Abílio. Abençoa-os, ó Deus, que nesta hora, eles e todos os enfermos, cujos nomes estão agora nos nossos corações, possam ser visitados agora pelo Senhor. Outros, ó Deus, nesta hora, te pedem por diferentes situações, as mais diversas. Trabalho, conflitos, tristezas. Não posso saber todos os motivos, mas o Senhor conhece cada um desses motivos. Pai, contempla esses motivos, contemplando a nossa fé. Por último, Senhor, pedimos-te que cada pessoa trazida pelo Senhor a este culto nesta manhã possa sair daqui com a sua fé renovada, a sua alma fortalecida, a sua mente esclarecida sobre o que é o teu amor. Com isso na nossa mente, tu sabes, o resto é o que é. O resto. Dá, Senhor, a mim, dá, Senhor, a cada um aqui, esta visão do teu amor, do teu cuidadoso amor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Todos podem, então, se assentar. As experiências natalinas, celebrações de gratidão a Deus pela vinda do Messias. Vamos, em alguns domingos, então, meditar sobre palavras da Bíblia, vocabulário do Natal. E a primeira palavra é esta: profetas. Deus fala através de profetas ainda hoje. Quem é profeta? Profeta é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem o seu ouvido colocado na boca de Deus e só fala o que Deus quer que o povo escute. Esse é o profeta de Deus. O profeta fala para o presente, sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro.
Vou dar 2 exemplos. O primeiro é Esdras. Esdras era um escriba, investido na posição também naquele instante sacerdotal. E no momento da história do seu povo, no momento após o exílio, ele ora confessando os pecados do povo e conclamando esse mesmo povo a confessar os seus pecados. E a palavra que ele usa diante do pecado do seu povo é vergonha. Eu estou envergonhado. Ouçamos as suas palavras. Esdras 9, 6 a 7, primeira parte. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus. Ele estava então com o seu rosto prostrado, e prostrado continuou, envergonhado de levantar o seu rosto e olhar para Deus. Por quê? Porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. A atitude de Esdras, portanto, diante do pecado, deve ser a minha atitude, a sua atitude diante do pecado dos nossos antepassados, nos quais nós continuamos. Devemos nos lembrar que o nosso passado é, no plano pessoal, no plano nacional, o nosso presente. O passado sempre está presente. E enquanto nós não olharmos para ele e não nos arrependermos daquilo que nós fizemos e não confessarmos os nossos pecados, o passado será presente. A atitude de Esdras é a atitude correta que deve ser também a nossa. Todas as vezes que nós erramos, porque quando erramos, nós estamos na contramão da vontade de Deus, embora na mão da vontade do nosso coração, embora na vontade dos homens. Segundo exemplo. Vocês imaginam que Pedro era um profeta? Ouçamos as suas palavras. Quando ele se dirige ao povo no Pentecoste, não ao seu próprio povo, mas ao povo que do lado de fora, diante do êxtase dos primeiros cristãos, riam, debochavam, demonstrando a sua incredulidade e a sua perplexidade diante do que ocorria ali na fundação da igreja, Atos capítulo 2. Pedro então toma a palavra e um dos seus parágrafos é o seguinte: Israelita, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. Milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, Jesus, como vocês mesmos sabem. Este homem, Jesus de Nazaré, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês? Não é um profeta que fala assim? Com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. 2 profetas. O profeta sempre põe o dedo na ferida, mas jamais se esquece da esperança. Um real profeta jamais se esquece da esperança que canta que Deus ainda hoje rompe os laços da morte, que canta que há esperança para todos aqueles que se convertem a Jesus e se tornam seguidores, seguidoras de Jesus. O profeta põe o dedo na ferida. E às vezes
A ferida está no próprio corpo da igreja. Não lá fora, aqui dentro. Por exemplo, o cristianismo na América Latina é culpado, não é apenas processado, é culpado de destruir culturas, massacrar índios e escravizar negros. Políticas oficiais dos governos da época que o cristianismo sancionou, concordou e praticou. Mas o mesmo cristianismo produziu profetas como Bartolomé de las Casas, bispo da cidade de Chiapas, que lançou então um repto ao Império Espanhol. Não ouvido, renunciou ao seu cargo, porque ele não concordava que os índios fossem obrigados a se tornar cristãos. Não concordava com a política de redução dos índios e sua escravização. Eu não posso ser bispo de uma igreja que pratica isto. E renunciou. Esse é o profeta. Mesmo se aplica aos cristãos nos Estados Unidos, que durante muitas décadas importaram mão de obra negra como escrava da África e pôs essa mão de obra a produzir a sua riqueza, parte dela ainda hoje existente, parte dela hoje existente construída sobre o sangue de escravos. E o cristianismo concordou ao ponto de, concordando com a segregação, fazer igrejas para brancos e igrejas para negros. Mas se levantaram muitos profetas. O mais conhecido de nós, Martin Luther King Jr., um pastor batista, que não aceitou nenhum tipo de diferenciação de uma pessoa ou de outra pela cor da sua pele, e cantou que tinha um sonho de ver as crianças brincando umas com as outras, negros e brancos, de mãos dadas pelas planícies do seu país. Cantou, sonhou e foi assassinado. Destino dos profetas. No Brasil, nós experimentamos a imensa desigualdade que há entre homens e mulheres. Tem havido avanços, mas as mulheres ainda ganham menos do que os homens para fazer o mesmo trabalho que os homens fazem. Bom, isso é lá fora. E aqui dentro? A nossa igreja, a Igreja Batista, as igrejas batistas no Brasil. Há várias pastoras batistas no Brasil, legitimamente ordenadas por concílios convocados por suas igrejas, que tem para tanto, segundo a Eclesiologia Batista, autonomia para tal. Que maravilha! Não, que vergonha! Porque a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil não aceita pastoras no seu quadro de associados. Eu não faço parte dessa ordem. Eu não posso fazer parte dessa ordem. Os profetas da igreja devem falar ao mundo e também à igreja o que Deus quer falar ao seu povo. Os profetas devem dizer, como Paulo aos Gálatas 3:28, segundo a mensagem, a tradução de Eugene Peterson:
na família de Cristo, não pode haver divisões entre judeus e não judeus, entre escravos e livres, entre homens e mulheres. Entre vocês, todos são iguais. Desejo, pois, que neste Natal nós reflitamos um pouco sobre a vida como às vezes, infelizmente, ela é. E como nós somos cooperadores desta ordem que Deus condena. Como Deus fala? Na antiguidade, Deus falava com os seus profetas por meio de sonhos e visões. E hoje? Hoje Deus fala por meio de visões e sonhos, mas sobretudo aprendemos por sua palavra. Este livro que chamamos de Bíblia. Bíblia é o plural de biblos, a palavra grega para livro. Então, na verdade, estamos falando de livros. Chamamos a palavra de Deus de livros ou de Bíblia. A Bíblia, portanto, é o principal, não é o único, meio de Deus falar aos profetas e os profetas à igreja. Também sabemos que toda palavra do profeta, mesmo que venha em forma de sonho e visão, deve estar submetida à revelação última, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando abrimos este livro sagrado, nós vemos que no passado os profetas disseram que haveria o Natal. Lemos tais profecias aos borbotões na Bíblia, como uma, a de Isaías, que imaginou o que aconteceria como já tendo acontecido, porque para nós já aconteceu. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Boa parte de nós usa a versão Deus Forte. Mas eu quero lhe convidar a falar Deus Poderoso, pelo menos hoje, neste culto, é o mesmo significado, a mesma palavra. Quero lhe convidar, então, a falar esses títulos de Jesus. Vou só repetir e vou pedir que vocês, então, repitam. Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, vamos juntos lá? Eu vou começar, vocês vão continuar, por favor. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Por isso, nós precisamos escutar esta mensagem. Esta é outra música cuja letra nos apresenta o importante convite: vinde escutar, pois a nova sem igual, que foi celebrada primeiramente pelos anjos que deram glórias a Deus nas alturas, também chegou até nós. Convidamos vocês a ouvirem e refletirem com o ouvido do coração. Vinde
O povo caminhava em trevas e recebeu a profecia do Salvador. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte veio a luz. Fizeste crescer, Senhor, a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Senhor, destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu trono, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Quem fará isto? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Hoje, quando nós cantamos e contamos a história do Natal, estamos profetizando como Isaías profetizou, porque o nosso mundo, de modo diferente, também caminha em trevas e precisa da profecia do Natal de Jesus. E eu quero dar um triste exemplo. Toda última sexta-feira de novembro, logo após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos, o comércio faz uma mega promoção de vendas, oferecendo descontos de até 90% em seus produtos, e chama essa sexta-feira de Black Friday ou Sexta-feira Negra. As pessoas entopem as lojas. E este ano, a sexta-feira começou um pouco antes. E uma mulher, para garantir a compra dos seus produtos, usou uma arma com gás pimenta para eliminar os concorrentes e fazer mais tranquilamente as suas compras. Como resultado, muitas pessoas saíram feridas. Aquela mulher caminhava nas trevas. Caminha na treva todo aquela que pensa que o consumo é a essência da vida. O consumo como um sentido para a vida é um sentido cheio de trevas. Sem a clara luz do Natal de Jesus Cristo. O que os profetas têm dito sobre isso? Essa semana eu tive que ler Uma Pedra Clamando. Alain de Botton, um filósofo que vive na Inglaterra, passou pelo Brasil e deu uma entrevista em que ele disse o seguinte: não é cristão, não professa fé alguma. Em sua análise do Brasil, ele disse que o nosso país é um país religioso de um modo bom, não é fundamentalista. A religião aqui tem uma influência calmante. Diz às pessoas que há outro mundo além desse. E isso faz com que o espírito brasileiro seja mais relaxado, enquanto o americano é sobressaltado, focado no dinheiro e no sucesso de um modo louco, porque eles creem que não há nada mais além daqui. Tenho a sensação, diz Alain de Botton, que o Brasil é um pouco mais equilibrado nesse sentido. Mas não compro essa conversa de que os brasileiros são alegres, são mais afetuosos, mas sinto uma tristeza muito grande também aqui, uma certa melancolia.
O que me chamou a atenção nesse diagnóstico não foi o Brasil, foram os Estados Unidos. Se Alain de Botton estiver correto, fica bem evidente o lugar do consumo naquela cultura. Se os Estados Unidos são uma população que se afirma majoritariamente cristã, lá isso acontece, mostra que o consumo se tornou o seu Deus, segundo ele, pela falta de perspectiva numa existência após a vida na Terra. E eu fiquei preocupado, porque o nosso sonho é ser igual aos americanos. Acho que estamos, infelizmente, muito próximos de achar que viver é consumir. Na sua autobiografia, Eugene Peterson comete uma frase que me deixou um pouco estranhado. Ele escreveu assim: eu amo ser norte-americano, vírgula, mas detesto o jeito americano de ser. Tudo é espetáculo, tudo é competição, tudo é consumo, tudo é sucesso. Gostei muito dessa segunda parte, porque nós também tendemos a enveredar pelo mesmo caminho, sobretudo no Natal. Cruzei um dia desses com as garotas que trabalham numa certa loja de departamentos, que eu não gravei qual, não olhei qual, escrito nas suas camisetas e num boné imitando o Papai Noel, a seguinte frase: o Natal é bonito, mas pode ficar lindo. Bom, a frase não quer dizer nada, evidentemente, né? Que lindo e bonito, belo, é tudo a mesma coisa. Claro que belo em todos podem ser, óbvio. Mas, na verdade, para os que não são membros da igreja, tem que traduzir que meu nome é Israel Belo. Na verdade, aquele anúncio está dizendo o seguinte: se você comprar, o seu Natal será mais do que bonito, será lindo. E se comprar, então, em nossa loja, aí vai arrebentar de lindeza, de beleza. O conceito em geral sobre Natal é um lugar comum, eu tenho que dizer. É um conceito de consumir. Então o comércio faz suas projeções e tem assim: este ano, no Natal, o comércio vai faturar mais ou menos que o ano passado, ou apenas 6% a mais que o ano passado. E nós entramos neste mesmo ritmo como se fosse o nosso ritmo. A igreja precisa profetizar, sobretudo no Natal, na contramão, antipaticamente, que consumir não pode ser o sentido da vida, é apenas uma coisa boa da vida. E só. E será boa se for feita com moderação. A alegria do consumo não nos pode tirar a alegria de saber e viver que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sim, de presente recebemos um menino, mas um menino que nos pega pela mão e nos mostra como devemos fazer o caminho. Se deixarmos que ele nos conduza, escutando sua maravilhosa orientação, veremos que o seu poder pode por nós fazer. Descansaremos no colo de um Pai sempre presente. Viveremos em verdadeira paz. Promessas do Natal. Promessas do Natal que a razão não entende. Esta é a mensagem que temos que profetizar. Lemos 6 séculos antes
que o Natal aconteceria porque o zelo do Senhor dos Exércitos faria que aquilo acontecesse. Quando abrimos o Novo Testamento, nós vemos que o zelo do Senhor dos Exércitos cumpriu o que prometera, e na plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo. Por que então ficamos cheios de medo quando a incerteza nos alcança? Por que duvidamos que Deus fará conosco o que nos prometeu? Por que achamos que Deus se esqueceu de nós quando os problemas entulham as nossas vidas? Nós podemos achar que a bota do guerreiro que nos está pisando continuará pisando, mas podemos crer que a bota da injustiça será queimada para nunca mais atacar e destruir. Depois que Jesus nasceu, nós podemos ter esperança. Podemos achar que aqueles que sujam suas vestes derramando violentamente o sangue dos inocentes nunca serão alcançados. Mas nós podemos crer que as roupas da crueldade serão queimadas, nada sobrando do antigo poder. Depois que Jesus nasceu, podemos ter esperança. O governo dos homens pode trilhar no ritmo da corrupção e da mentira, mas Deus faz diferente. O Natal nos ensina que Deus trabalha com justiça e retidão. O Natal nos convida a viver de um modo justo e reto, como uma forma de agradecer a liberdade da graça que nos conquistou. Depois que Jesus nasceu, a nossa vida pode ser diferente, nós podemos ter esperança. Podemos correr para aqui e para ali, mas podemos parar para ouvir o maravilhoso conselho do Espírito Santo para a nossa situação, aquela nossa condição naquele momento. Porque depois que Jesus nasceu, nós podemos ter esperança. Podemos sucumbir diante da injustiça e da desigualdade desse mundo, mas podemos lutar contra tais condições, sabendo que temos ao nosso lado um Deus poderoso, que traçou para aqueles que respondem com amor ao seu amor, um glorioso caminho de vida, feito com força sem fim, com poder ilimitado. No Natal, Deus nos mostra que Jesus, como diz Paulo aos Efésios, está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. Jesus nasceu e nós podemos ter esperança. Podemos nos embaraçar com coisas passageiras, temores passageiros, mas podemos ter os nossos olhos fixados naquilo que o Pai Eterno faz. Porque Jesus nasceu, nós podemos ter esperança. Podemos permitir que dentro de nós mesmos a nossa natureza centrada em Cristo enfrente os ataques de sua antiga natureza ainda escrava do pecado. Mas podemos convidar a Jesus, o príncipe da paz, o artífice da paz, o penhor da paz, a garantia da paz, para que cere dentro do nosso próprio coração e a partir do nosso coração a paz para o mundo que ainda prefere os gritos da guerra. Porque Jesus nasceu, nós podemos ter esperança. Podemos tatear no escuro, sem saber como estamos indo, para onde estamos indo, achando hoje a verdade aqui, a verdade amanhã ali, mas podemos ver a luz que Jesus irradia, podemos experimentar a sua alegria, podemos viver pela sua alegria, sabendo que Jesus é a nossa alegria, Jesus é a alegria dos homens, como cantaram Johann Schopp e Johann Sebastian Bach no coral número 10 da cantata Jesus, Alegria dos Homens. Jesus permanece minha alegria, o conforto e o vigor do meu coração.
Jesus cura toda a aflição. Ele é a força da minha vida, o prazer e o sol dos meus olhos, o tesouro e a glória da minha alma. Por isso, nunca deixarei que Jesus fique longe do meu coração e da minha face, escreveram Johann Schopp e Johann Sebastian Bach no século XVII para o XVIII. Conhecemos bem, não nessa letra, mas em outra, esse movimento coral número 10. Mas eu me encantei mais com o movimento coral número 6, em que ouvimos: sou feliz porque tenho Jesus, e bem firme eu o seguro, para que traga alívio ao meu coração quando eu estiver triste e abatido. Tenho Jesus que me ama, e Ele mesmo me acalma. Nunca deixarei que Jesus se vá, mesmo que o meu coração se parta. É por isso que nós celebramos a criança, a luz que é Jesus, nascido como nascem todas as crianças, mas que veio para ser o Salvador de cada um de nós. O Natal é profecia, e nós somos convidados por Deus a anunciar ao mundo esta palavra profética de Deus. Jesus nasceu, e porque Ele nasceu, nós podemos ter esperança, e podemos cantar então, como vamos agora em pé, todos entoar, imitando como fizeram os anjos naquela noite que foi em Belém. E depois ouviremos o coro nos lembrar que foi mesmo em Belém. Por isso, nós que somos parte da terra e do céu, cantemos sempre glória a Deus. Interessante que eu li agora há pouco uma música muito antiga, uma letra muito antiga, 3 séculos. Agora nos deparamos com outra de Charles Wesley e Mendelssohn, letra e música, com o mesmo convite, porque Jesus é aquele, diz a última estrofe, que traz ao mundo vida e luz. Olha que maravilha! Nasce a fim de renascermos, porque aqueles que creem em Jesus são gerados de novo pelo poder do Espírito Santo para nova vida. Vive para revivermos. Jesus é Rei, Profeta e Salvador. Louvemos todos ao Senhor. Deus
Eis-nos, Senhor, neste culto ao final, desejosos de, recebendo a Tua palavra em formas tão variadas, nos colocar como Teus profetas, ouvindo de Tua própria boca o que devemos dizer à nossa família, ao nosso bairro, ao nosso ambiente de trabalho, ao mundo em que estamos. Ajuda-nos, Senhor, a dizer a todos, porque Jesus nasceu, você pode ter esperança. Não permita, ó Deus, que esta mensagem, que esta profecia saia dos nossos lábios. Oramos a Ti, ó Deus, assim, em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar. Vamos ouvir agora o coro masculino. Lembro que à noite teremos um culto todo voltado para essa celebração, para essa proclamação do amor de Jesus. Então, se você tiver os seus amigos, você fará bem se os convidar, profetizando a eles assim. O poeta sacro já cantou: eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Ao cantarmos este hino, que sintetiza a narrativa bíblica, conforme registrou o evangelista Lucas, somos relembrados sobre o verdadeiro significado do advento, do nascimento de Jesus. Foi numa noite em Belém. É Jesus, a criança luz. É Jesus aguardado por sua mãe Maria. É Jesus, o Cristo, que nos convida a vinde adorar. É Jesus que deixou sua humilde manjedoura e foi crucificado na cruz, mas a deixou vazia. É Jesus que veio para me salvar, para nos salvar. É Jesus que se tornou Salvador e Senhor de muitos. É Jesus, o Emanuel, Deus conosco. É Jesus, razão única para celebrarmos o Natal.